Olá pessoal, tudo certo? Agora a gente vai falar sobre busca binária. Eu vou, antes de tudo, mostrar um vídeo que eu mostrei quando a gente está falando sobre computação lá no início. E aqui a gente. Deixa eu dar um play. E você vai ver como é rápido aqui, ó. São 1024 páginas, como se fosse uma resma de folhas. Quer dizer, mais de duas resmas, uma resma tem 500, né? E eu vou dar um play aqui. Eu vou dar um play contando quantas vezes eu precisei dividir no meio, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Ou seja, para achar o elemento, eu precisei dividir só por 10 vezes. E daí que vem o nome da nossa busca. Deixa eu arrastar aqui do lado rapidinho. Quando a gente estudou lá, a gente falou que o, a notação, né, dela seria assim, log de 2, log de n na base 2, né? Deixa eu arrumar aqui um minutinho. Aqui. Isso daqui, vou colocar um x aqui, como a gente sabe, né, a gente pega esse daqui elevado a esse que dá esse. Um pouquinho de matemática aqui em busca binária. Aí a gente, o resultado seria 2 elevado a x, que seria a n. E o n a gente sabe que seria o 1024, porque lá o n é o número de elementos, né? No caso ali de páginas. Ou seja, o log de 2 na 1024 vai ser 2x. Igual a o 1024 aqui também. 1024. Aqui, deixa eu abaixar um pouquinho. Eu vou fazer 2x igual se eu sei que 1024 pode ser escrito na base 2 também. Ele é 2 elevado a 10. Aí a gente pode igualar os expoentes e falar que x é igual a 10. Deixa eu fazer esse contorno de uma forma mais bonitinha. Vamos para cá rapidinho. Aprimorar aqui, ok. E vou. Ok. Essa foi a resposta. Ou seja, o x caiu na quantidade de vezes para achar no pior caso. Porque esse argumento que na primeira vez que poderia ter aberto, dividido no meio aquelas páginas, ele poderia já ter achado. Ou seja, aqui explica. E por que busca binária? Porque ela é um log, né, na base 2. E aqui seria o n, que seria a quantidade de elementos. Ok? Isso não é tão importante saber, né? Mas é bacana, né? Você saber alguns conceitos. Ok? Vamos lá? Aqui, como que funciona a busca binária? Eu vou definir limites. Aqui é o limite da esquerda. Beleza? Deixa eu arrumar aqui. Aqui é o limite da direita. Vou pôr aqui. Da direita. Ficou meio montadinho aqui. E eu vou pegar o elemento do meio. Você viu lá que ele dividiu por 1024, né? Vou pegar o elemento do meio aqui. E vou perguntar se o número que eu estou buscando é esse. Eu vou colocar aqui que eu esteja buscando o 45. Beleza? Só para mim ter um norte. E aí eu vou perguntar, o número é esse? Ele vai falar, não é esse. Aí, o que eu faço? O meu meio passa a ser um meio mais 1. Porque quando eu sei disso, eu vou perguntar, não é? Ele é maior ou é menor do que 30? E uma coisa muito importante que eu estava esquecendo de comentar,
que eu acho que vocês perceberam. Na busca binária, os elementos devem estar ordenados, ok? Então, aí com isso eu já anulo tudo isso daqui, ó. Beleza? O meio passa a ser um meio mais um, né? 4 passa a ser 5. Aqui vira a esquerda e aqui a direita. Ok? É isso. Se eu tivesse procurando por 20, o meu esquerdo ia continuar, né? Se o 30 fosse menor aqui. Como o 30 ia ser maior aqui, eu ia pegar o da direita e ia ser o 25. Aqui eu vou aplicar novamente aquele negócio. No meio, eu vou colocar o meio aqui como 40. Porque ficaria entre os dois aqui, né? Vou colocar como 40. E por que eu estou explicando de forma lúdica, né? Só para vocês entenderem como que funciona passo a passo. Para a gente montar o algoritmo certinho. E aqui ele vai pegar e ele vai perguntar: o valor que eu quero é o 40? E vai falar não. Beleza? Então aqui eu já vou excluir todo o negócio aqui. E aí ele, vamos supor que vai aqui para 45. E ou seja, aqui o minha esquerda, né? Minha esquerda já virou o 45, o meu meio é o 45 e a minha direita é o 50. Direita. Perguntar, o 45 é o número que eu estou procurando? Ele vai falar, então eu vou falar a posição dele, vai retornar, o 7 é a posição, ok? É basicamente isso que eu preciso saber para você implementar. Ou seja, eu vou repetir isso várias vezes. Eu paro de repetir isso quando a esquerda for menor ou igual à direita. Ou seja, perdão, eu paro de repetir isso quando a esquerda for maior do que a direita, que é um caso ou seja, que eu passei, né? Ou seja, elas podem ser iguais. Vamos supor, se eu quiser achar os 50 aqui, eu ia excluir isso daqui. Aqui. Aí ia perguntar, ok, a esquerda é igual, mas se não tem mais casa, não teria como eu aumentar aqui, né? Porque ia, vamos supor, aí se eu aumentasse, aqui, só explicar esse caso, aí aqui seria o 9, né? Aí ia ser a esquerda seria o 9, e a direita seria o 8, que a direita não iria mudar nesse caso. E aí nessa condição ia ser falso. E aí eu ia retornar que não achou. Beleza? Eu acho que essa parte que eu acho que é a mais confusa, mas lá no código a gente vai entender certinho que seria essa condição para ele repetir esse processo da gente sempre procurar o meio. Vamos lá? Aqui a gente vai reaproveitar o nosso código da busca simples. Vou dar um copiar, Ctrl-V, Ctrl-V, e vou renomear aqui para busca binária. E vou apagar aqui algumas coisas. É isso. Tranquilo. Lá tinha 9, né? 9. E vou mudar aqui para busca binária. Ok, aqui é a busca binária também. Ok. Aqui os valores têm que estar ordenados. Um valor é algo muito importante que eu só falei depois. E lá ele ia dos valores de 10 até 50, né? Em 5 em 5. Deixa eu abrir aqui o 10, aí 15, 20, aí 25 aqui já. Ok. Então, isso deixa eu implementar aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar um meio, né? A gente
assim, forma um meio aqui, eu vou ter que dar um int. Eu vou declarar na esquerda, o int direita e o int meio. Mesmo. A esquerda, pelo que pareça, eu sei, é o índice zero. Sempre vai começar a ser o índice zero. Um vetor que não foi continuado ainda. O tamanho, ele deu um spoiler para mim, o tamanho é menos 1. É o tamanho menos 1. Mas por quê? Nesse vetor, o tamanho é 9. Ok? Lá no nosso exemplo, vou abrir aqui, o limite, o primeiro limite era o 8 aqui, né? Ou seja, era 9 menos 1. Então tá correto. Né? Colocar tamanho menos 1. Ok? O meio, eu vou calcular o meio aqui embaixo. O meio, eu vou fazer int meio igual. Aí eu vou fazer a média, né? E vai cair no meio. Entendeu? No caso, seria 0 mais 8, daria 8, dividir por 4, ele caiu no 4 lá primeiro, não foi? Caiu no 30 aqui, ó, índice 4. Tá aqui. Ok, deixa eu só fechar aqui. Ok. Aí agora eu preciso verificar o quê? Ele caiu no 4. Se o valor procurado fosse o 30, esse seria o meu valor, né? Aqui eu. Desculpa, ele está querendo me ajudar, mas agora eu não quero a ajuda dele. Aí que eu falo, se o valor procurado for igual ao vetor meio, beleza? O que eu faço? Eu vou falar que a posição que eu quero é o meio, ou seja, o índice que eu quero é o meio, que eu vou retornar lá para o usuário depois. O valor que você falou tá aqui e tá em tal posição. Eu vou falar que é a do meio, que ele vai armazenar, que seria o 4 ali, se fosse o 30. Retorne 1, que é uma variável inteira. Essa foi a mesmo corpo que a gente usou na busca simples. Aí ele retorna lá para o nosso if lá no final, se é isso. Aqui eu não vou dar um else, vou dar um outro if aqui, que é nessa condição aqui mesmo. Se o valor procurado ele for. Aqui, eu vou até escrever aqui. Se o valor procurado for menor do que o vetor do meio, do que o vetor meio, né, que seria a posição do meio, ou seja, se o valor procurado é menor do que o 30, né, ou seja, se for 15, eu vou modificar a direita. A direita vai ser o meio menos 1. Lá no nosso exemplo, a gente usou o caso else aqui, né? Porque o valor procurado era maior do que o meio. Aí virou a esquerda igual ao meio menos 1. Vamos ver se a gente usou isso mesmo lá. A esquerda virou o meio menos 1, né? O 30 é mais 1, né? Perdão. Virou do índice 4, pulou para o índice 5. A esquerda virou 35 aqui, o índice 5. Beleza? Aí deixa eu voltar lá para esse code. É isso. Aí, se não entrar nesse. Aí ele vai fazer isso. Aí eu vou fazer aqui em cima uma condição para que isso se repita. Ou seja, enquanto a esquerda, né, a esquerda for maior, for menor ou igual à direita, eu vou fazer esses cálculos malucos aqui dentro. Beleza? Deixa eu. Opa, eu fechei. Deixa eu fechar. Aqui. Eu fecho. O filhinho tá aqui bonitinho. Beleza. E aqui, se ele não. Nesse caso, quando ele for procurando, eu vou dar um return -1. Porque ele não vai achar.
Vamos rodar a escola, ver se está funcionando mesmo. Beleza? Eu não modifiquei nada, aqui só modifiquei o nome, né? A assinatura, né, dessa função. E vou executar. Ele mostrou aqui, compilado com sucesso. Ok, pelo menos compilou, né? Se dá alguma coisa errada, pelo menos compilou. Vamos ver aqui ele executando. Digite o valor a ser procurado. Vamos digitar. Pulava de 10 até 50, né? Vamos pegar o 45. Que era o que a gente estava procurando lá, né? Mostrou aqui ó, o valor encontrado na posição 7. Voltando lá pro negócio, o valor 45, né, estava na posição 7 aqui mesmo. Né? Ok. Ok. E é isso. Deixa eu colocar um valor que não existe, para ver se ele vai lá pro -1 aqui, né, e vai mostrar valor não encontrado. Deixa eu aqui dar o 65. Valor não encontrado. E é isso. Espero que você tenha entendido e gostado. Essa aqui é a busca binária, basicamente. E é isso. A gente entendeu a parte matemática, né, sobre. Viu o videozinho lá dos papéis, né? A gente com aquilo entendeu a implicação matemática a respeito e fez o código aqui em cima do modelinho que a gente já tinha da busca simples. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais.